o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento nos acompanham, nos veem, aqueles que já, muitos fazem parte já desses momentos, aqui nesta casa abençoada, unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era, porque esse é o momento que nós estamos vivendo, estamos passando. Então, a nossa profunda gratidão pela presença de vocês, e nós ensejamos aqui, todos nós, cada um de vocês, neste momento, e aqueles que estejam na vossa relação, estejam sendo agraciados com a presença do poder e com a presença da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo junto de todos. Como sempre, trazendo um tema, porque o que não nos falta são temas. Eles variam ao infinito, como a grande realidade da Terra e todos os acontecimentos aqui também variam ao infinito. Não existe duas situações exatamente iguais, de forma alguma, em todo o universo. E em relação a nós aqui, que habitamos essa terra maravilhosa, essa Gaia maravilhosa, com seus relevos, com sua beleza, com a sua grandiosidade, que nós possamos sempre ter a oportunidade de nos trazermos e trabalharmos a autoinformação. A autoinformação é aquilo que nós buscamos nos informar. Nós, vocês todos, essa capacidade que temos de trazer essas informações para a nossa elevação espiritual. Não poderia ser diferente em relação aos dias em que nós estamos vivendo. Final de ano, nós estamos em dezembro. Hoje é dia 20. Mais 5 dias, nós estaremos comemorando a vinda daquele ser tão importante para nós, a vinda desse ser que nós o conhecemos como nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é para nós caminho, verdade e vida. Aquele que significa para nós integração junto ao nosso Pai Celestial. Então, nos próximos 5 dias estaremos comemorando então o seu nascimento, a sua vinda, a sua corporificação aqui junto de nós. Mas tudo isso tem um histórico, tudo isso tem uma trajetória, tudo isso tem um motivo dele poder estar aqui. Mas é interessante observar que nessa comemoração, muitas pessoas se excedem, porque essa comemoração da vinda dele, da presença aqui dele, misericordiosa junto de nós, essa comemoração é essencialmente espiritual. Não a comemoração do estômago, como vem a ser depois da próxima comemoração, que é a passagem do ano, aquilo que é conhecido no nosso meio como o grande Réveillon. Tudo bem, é diferente, mas essa comemoração é espiritual. Isso não impede que nós possamos nos reunir em família, e isso é até importante, é muito bonito, é muito bom. Nos reunir em família com uma ceia, como foi a última ceia dele, lá naquele tabernáculo, seus últimos dias aqui na terra. E ele reúne os discípulos, seus apóstolos, numa grande despedida que ele está fazendo. Os últimos dias dele junto de nós aqui. Então ele promoveu uma ceia. E no momento dessa reunião nesse tabernáculo, ele teve a grandeza de expressar para nós o que é humildade. Porque nesse momento nós temos um contato com aquilo que passaria a ser conhecido como lava-pés, onde ele começa, toma de uma bacia, de uma toalha, cinge-se a seu corpo e começa a lavar os pés dos seus discípulos um por um. E até que há um fato inusitado. O momento em que ele chega até Pedro, e a hora que ele se prepara para lavar os pés de Pedro, ele diz: os meus pés tu não lavarás. E Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, não tens nada a ver comigo. Então, nesse momento, então Pedro, reconhecendo, caindo desse transe em que ele estava, ele disse: Senhor, que não me lave tão somente os pés,
mas que lave-me a cabeça, o corpo todo. Então vejamos a grandeza desses últimos dias de Jesus Cristo aqui na terra. Mas vamos nos ater então ao início, à vinda dele, como foi preparada, né? Porque qual o objetivo da vinda de Jesus aqui na terra? E nós sabemos que o objetivo essencial era esclarecer e preparar a humanidade para o grande advento aqui na terra, que eram as grandes mudanças que hoje nós conhecemos como transição. Aquilo que ele iria falar diante dos seus 3 anos de ministério, ele ia deixar bem claro quando ele ia falar dessa grande transformação, trazendo em relação ao mundo de regeneração, da implantação do reino de Deus aqui na terra. Olhemos essa expressão como ela é forte. Implantação do reino de Deus aqui na terra, que hoje nós entendemos como mundo de regeneração. E estamos vivendo esse momento de transição que está culminando de uma forma cada vez mais veloz para chegar ao mundo de regeneração, ou dar início ao mundo de regeneração. Bom, mas como nós podemos entender isso? Como nós podemos entender essa comemoração? Que com certeza todos nós, os cristãos aqui do mundo ocidental, nós que nos consideramos cristãos, como vai ser essa comemoração? É claro, de uma forma muito espiritual. Nós vamos estar reunidos em família, nós vamos ter a nossa ceia singela, mas esse momento é muito importante. Então, porque tudo isso implica na vinda dele. Mas como é que se dá a vinda dele aqui na terra? Porque em determinado momento, porque nós somos a humanidade terrestre. Não somos poucos. Nós sabemos que, segundo Emmanuel, nós somos uma quantidade de mais ou menos 30 bilhões de almas. E tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um começo. E muita gente muita gente coloca em dúvida essa questão. Nos últimos momentos, o Cristo real, verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo totalmente atacado. Totalmente trazendo uma grande desinformações em relação a ele. E até colocando ele na questão de uma figura praticamente sem um mínimo de consideração, colocando ele numa situação das mais deprováveis possíveis. Então, é justamente nesse sentido que a nossa fala de hoje, nós queremos colocar algumas luzes sobre essa questão. Bom, então nós sabemos que, primeiramente, vamos pegar João, o grande evangelista, porque nós sabemos que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são sinóticos. Eles falam das mesmas coisas, mas com, não com diferenças. Mas um acrescenta alguma coisa a mais, o outro menos, faz a sua colocação da forma como ele entende. Mas não foge da forma e do fundo. João, o evangelista, ele é essencialmente espiritual. O evangelho dele é essencialmente espiritual. Então, lá em João, capítulo 17, versículo 24, ele vai dizer assim, esse é o início da relação dele conosco. Pai, é bom que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me deste. Quem são aqueles? Nós. Para que confiram a minha glória, expressada por Deus, porque isso aconteceu tudo antes da fundação do mundo, para que eu fosse glorificado antes da fundação do mundo. Ele está deixando bem claro nessa passagem que a casa que ia nos receber, esses bilhões de almas, ela não estava pronta. Ela não existia ainda, para que eu seja glorificado. E tudo isso antes da fundação do mundo, está lá no capítulo 17, versículo 24. Pai, é bom que onde eu estou, onde que ele está? Ele está, a terra não existe, mas ele está dentro de uma planificação muito grande. Ele está dentro de um contexto muito grande. Porque ele vai dizer, é bom que estejam aqueles que me deste. Quem são esses aqueles? Esses bilhões de almas que estavam espalhados por aí.
em muitos sistemas, em muitos lugares, em muitos mundos, como atesta a questão 172 do Livro dos Espíritos, que as nossas existências têm se dado não somente aqui, mas em outros lugares, em outros mundos. Nem todo mundo veio só de Capela, mas de outros lugares. Mas nesse momento nós estamos distribuídos ainda, porque não tem lugar para nos abrigar ainda. Não há moradia pronta. Mas ele, perante essa estrutura que nós entendemos como Deus, que não é uma pessoa, mas que é essa energia amor, definida pelo próprio João na sua primeira epístola. Deus é amor, o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Então, a partir daí, então, é que acontece o projeto do sistema solar, na orla esquerda da Via Láctea. Então começa a construção desse pequeno condomínio. E nesse pequeno condomínio, além de mais outros planetas, outras 8 casas, está a nossa, que começa a ser construída também, para que no momento certo, porque nós ainda com certeza ficaríamos ainda um longo tempo nesse lugar que nós estávamos, porque nós éramos aqueles que estavam contribuindo para a desarmonia, a desagregação das coisas. Nós éramos os verdadeiros entraves que não podíamos ficar lá. E que em determinado tempo, esses mundos passando, que iam passar, tudo predestinado pelo Criador, que iam passar por essas transições, aqueles que iriam dar condições para que esse mundo saísse de uma situação também de provas e expiações para mundo de regeneração, implantação do reino de Deus nesses mundos. Então uma grande parte não ia poder continuar. E quem fazia parte dessa grande parte? Quem fazia parte? Nós. Um pouco daqui, um pouco de lá, mas esse pouco ele resulta em muitos bilhões de almas. Então é Jesus Pai. É bom que onde eu estou, estejam também aqueles que me deste, para que confiram a minha glória, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então vejamos, esse aí é o princípio, é o início. Bom, mas quando nós nos instalamos aqui na Terra, e quando nós conseguimos chegar de fora, porque aqui já havia gente, já havia seres humanos, já havia irmãos nossos, porque também foram criados por Deus, aqueles que nós conhecemos como as questões mais primitivas, né? Então, mas essa situação foi gerada para poder nos receber a cada um de nós. Essas coletividades primitivas, porque não tinha como nós chegarmos aqui a não ser via ventre materno. Então era necessário que essas questões, esses seres humanos, irmãos nossos, de uma forma mais primitiva, estivessem para nos receber. Em determinado momento, nós começamos a chegar. E lenta e gradativamente, para que nós pudéssemos atingir hoje, na atualidade, em que nos encontramos, mais de 8 bilhões de almas do lado de cá. Mas aos tempos de Jesus ainda, a quantidade era menor. Girava em torno de 170 milhões, 200 milhões, porque o primeiro bilhão só vai acontecer em 1830, mais ou menos. Então, vejamos que isso tudo está dentro de um contexto. E na medida em que o tempo vai correndo, as coisas vão se acomodando, aqueles seres muito rudimentares que éramos nós, mas acima de tudo, não só ser um ser rudimentar, um ser maligno, nós trazíamos muita malignidade dentro de nós. É claro que nesse meio houveram muitas pessoas já de índoles mais preparadas, melhores preparadas, com sentimentos mais aprofundados. É claro que não veio tudo num lote, só os ruins, mas começou a vir pessoas que podiam contribuir também. Então, em determinado momento, as coisas vão sendo preparadas por quem? Pelas instâncias superiores. As coisas não acontecem como nós queremos. Não é como a humanidade pleiteia e como ela quer. É de acordo com como pode acontecer, de acordo com como pode ser. Então a estrutura divina vem preparando isso, e através de quem? Nós, um supremo governador aqui da Terra. E o nosso supremo governador na Terra é um Cristo. É um Cristo de uma ordem muito avançada, que, juntamente com outros Cristos que também vieram para governar a nossa vizinhança, porque tudo está dentro de um contexto, uns mais adiantados, outros mais atrasados, em determinado momento. Então, é o momento que nós vamos mudando de situações. Isso está sempre dividido em tempos, em fases,
as mais atrasadas, as menos atrasadas, e até o momento em que é possível agora, já chegará um momento de seleção. Antes não dava para fazer a seleção. Não dava para separar o trigo do joio, porque o joio ele estava numa quantidade muito alta. E o trigo que representa a pureza, porque o joio representa a toxicidade, e o trigo que representa a pureza era numa quantidade muito menor. Foi necessário que, após o advento dele, através da pregação dele, através da mensagem contida no Evangelho de Luz, que essa parte que com certeza ia se transformar em trigo, pudesse ir aumentando gradativamente cada vez mais. Então há um momento agora em que é possível tudo isso aparecer. Mas aí nós vamos ver as alianças, antes de falar dele, nós vamos ver as alianças preparadas. Porque nós tivemos 3 alianças fundamentais. O contato com as leis, com o decálogo, com os 10 mandamentos, através de alguém que já estava nesse programa, nesse contexto, preparado para isso, em torno de 1450 anos atrás, através de Moisés. Então nós temos aí essa primeira parte muito importante. Aí a segunda é ele, porque a terceira vai ser o Consolador, que a partir dele, 2000 anos a partir dele, então vai chegar aqui para nós como o Consolador prometido. Lembramos que lá em João capítulo 14 ele vai dizer: e se me amais, eu rogarei meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Naquele momento era ele: vos enviará outro Consolador para que fique eternamente. Olhemos o sentido: eternamente, não há mais retorno, eternamente convosco. E esse Consolador que meu Pai enviará em meu nome, que é o Santo Espírito, ele vem para vos ensinar todas as coisas. Mas aí já é o terceiro selo. O primeiro é Moisés, o meio, aí está Jesus. Aí é o momento em que ele está preparado para vir aqui. Qual a origem dele? De onde ele procede? Nós sabemos hoje que a Terra, ela faz parte de várias situações vibratórias, mundos vibratórios. Nós sabemos que são 7 essas 7 fases vibratórias. Nós estamos aqui na terceira, aqui na crosta terrestre. Nós estamos aqui nessa fase preparada. Abaixo de nós há mais 2 mais inferiores, mas acima de nós há um mundo que é conhecido como umbral, e onde estão instaladas as cidades espirituais superiores, em todo o recanto do planeta Terra, em cada continente, em cada nação, onde estão essas estruturas, dessas esferas espirituais superiores. A partir daí, nós temos da beleza, da cultura, da ciência, que é a 5ª, e depois temos do amor fraterno universal, e depois nós temos diretrizes do planeta. É justamente de onde o Cristo governa, dirige todo esse planeta. Mas nós passamos a entender hoje, graças à luz da doutrina espírita, que esses seres, mas muito mais ele, que está à frente, que está na coordenação, olhamos a sua estrutura perispiritual, a sua estrutura em relação a essa 7ª esfera, diretriz do planeta. Então há um condicionamento perispiritual. Mas para descer gradativamente dessas esferas, para chegar até onde nós estamos, porque a esfera que nós nos encontramos, essa crosta terrestre, ela corresponde quase que como um grande pantanal. Aí imaginemos, então ele tem que começar a descer, e fica um dado aqui bem interessante, que ele nunca esteve longe de nós. Nós estamos falando desse momento sacrificial da vinda dele aqui. Porque tinha que passar por uma adaptação nessas esferas espirituais, o seu perispírito, que é de uma altíssima elevação. E se adaptando para chegar aqui, porque o perispírito dele vai se revestir da matéria nossa. É assim que está colocado lá no Livro dos Espíritos. O nosso perispírito se reveste da matéria, de acordo onde o espírito está. E o nosso irmão, o irmão X, ele vai dizer que Jesus, ele demorou essa vinda dele aqui, nessa adaptação, em torno de 1000 anos mais ou menos.
dos nossos tempos, porque na verdade o tempo não existe. O tempo não existe. Mas se nós contarmos como o nosso tempo, o tempo do relógio, segundo essa referência, em torno de 1000 anos mais ou menos para chegar aqui. E como que ele chega? Tudo está devidamente preparado. Porque a vinda dele é um projeto, é um programa há milhares de anos atrás, que acontecido nas esferas superiores do nosso planeta Terra. Então, é onde estão ali aqueles todos que viriam para lhe dar condições e para até lhe amparar quando aquele chegasse. Então está tudo correto, tudo correto. Os discípulos, os profetas maiores, menores, a começar primeiro, então, de Moisés com o grande profeta. Então está dividido nessas fases muito importantes para nós. Os apóstolos, porque Jesus, quando ele começa a reunir a sua equipe de trabalho, que é os apóstolos, ele não saiu improvisando. Tem gente aqui na Terra e ainda dentro do movimento religioso que acha que ele saiu para improvisar. Como se ele pensasse assim de si para consigo. Eu preciso agora constituir uma equipe. Essa equipe vai ser constituída de 12. Então eu vou começar a procurar e improvisar pessoas. Não. Esses 12 já estavam no programa. André, Pedro, todos, Tiago, João, todos já estavam no programa. Só que quando eles chegam aqui, reencarnam aqui no nosso meio, eles têm que assumir de acordo com as nossas condições aqui. Por exemplo, Jesus vinha, na sua presença aqui, ele vinha trabalhar, dar uma ênfase muito grande em relação à questão da humildade. Da humildade. Ele poderia ter nascido num berço muito rico, num castelo. Ele podia ter nascido numa forma num meio muito rico, comentado. Não. Vejamos a forma como ele chega, como ele nasce. Para os apóstolos não podia ser diferente. Nós sabemos que Pedro é um espírito de altíssima grandeza, mas ele reencarna no meio e vai ser um pescador, como outros apóstolos, pescadores, pessoas da terra, simples, humildes, porque há condicionamento. Há bloqueios. Nós não vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item número 11, esquecimento do passado. Então ele não previsou ninguém, ele foi exatamente onde tinha que ir. Mas o pessoal todo estava. Então, mas não era só eles que estavam. A parte fundamental para que pudesse chegar. Alguém que estaria à altura de recebê-lo no seu ventre. Estamos nos referindo a Maria Santíssima. A mãe, aquela que seria a mãe dele, aquela que iria dar condições da sua chegada, como o seu perispírito de uma grande elevação, embora um tanto condicionado que é o nosso meio, mas é de uma elevação muito grande. E para receber um espírito dessa natureza, teria que ser também um espírito de uma grandeza enorme, fantástica. Então, Maria não é qualquer pessoa. Ela pode até ter condicionamento, esquecimento de passado de alguma coisa, mas ela é um espírito de uma elevação muito grande para receber aquele que vai ser o nosso Redentor. Então, em dado momento, as coisas começam a acontecer. Ela era muito jovem ainda, Maria era muito jovem, praticamente uma adolescente, recém saindo da adolescência, e ela está internada ali no templo em Jerusalém, junto de outras jovens também que faziam parte, porque todos aqueles que pertenciam a essas origens, como Davi e outros, né? Levi, Davi. Então, quando isso fazia parte da cultura deles, quando os pais se iam, principalmente jovens, elas eram internadas numa espécie de convento, que não era convento, mas uma espécie de internamento. Isso era uma prerrogativa da cultura deles. Mas Maria e José, já em avançada idade, eles se foram. Então ela fica órfã de pai e mãe. Os parentes a internaram ali. Não seria por acaso. Mas em dado momento, ali onde ela estava, no seu apartamento íntimo, né, se é que podemos dar o nome de um apartamento, no seu cômodo ali, íntimo, singelo, simples, eis que ela recebe a presença de alguém muito importante, Anjo Gabriel.
lhe chega e tem um contato com ela, e dizendo que ela seria aquela que iria receber, ia ter a grandeza, que ia ser beneficiada, agraciada para receber o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que ela recebe a mensagem, é claro que ela sofre um certo impacto, mas depois ela percebe que isso é uma grande realidade, porque logo isso vem se confirmar. Daí uns tempos alguém bate as portas ali, onde elas estão internadas, ali em Jerusalém, ali no templo. Alguém bate. Quem era essa pessoa? José. Mas José era viúvo. José, cuja esposa Débora havia falecido há algum tempo, lhe deixaram 5 filhos na orfandade. Mas era uma prerrogativa, um direito deles, que eles podiam casar novamente, e para isso eles tinham que bater as portas do templo, passar por toda uma situação ali, até que ele chegasse ali para reivindicar uma esposa. E nesse tempo, as esposas eram por sorteio. Ele chega ali, e por uma questão, né, de veracidade, quem é que sai no sorteio? Maria. Ela fica surpresa no momento, mas depois, tudo bem. Surge a união, o casamento. Naquele tempo as festividades eram demoradas, mais de uma semana, 2, 3, porque a parentela que morava longe, vinham para as festividades, tudo bem, aí se dá. Mas em determinado momento, ela, sem ter contato físico com José, ela se sente grávida. Mas a gravidez já estava caminhando, ela ia se caminhando, e há um momento em que ela já estava numa gestação bastante já avançada. E José, percebendo isso, é claro, nunca teve contato, e como é que fica essa situação? Mas aí o anjo Gabriel vem, chega até ele e diz para ele, fica tranquilo, fique calmo, que o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Hoje nós entendemos como fecundação in vitro, porque isso era muito comum antigamente, como Sara, como a Isabel e Zacarias, queria receber João também a idade avançada, ela não conseguia conceber, até que acontece da mesma forma, da vinda de Jesus aqui, acontece com o primo de 2º grau dele. Não é interessante essas questões? Porque essas histórias, nem sempre elas constam ali no Evangelho, mas constam através de grandes literatos, historiadores, como Flávio Joséfo, também judeu, e tudo aquilo que ele contava tinha uma profundidade muito grande e uma veracidade muito grande de credibilidade. Então é assim que acontece. Então, o momento em que a gestação estava avançando, e justamente nesse momento, eis que surge um alistamento, todas as pessoas que, de acordo com as suas procedências, de onde eles vieram, eles tinham que se alistar. Era um recenseamento. Já tinha havido um primeiro recenseamento bem antes, mas agora estava acontecendo um outro recenseamento. E as pessoas tinham que se alistar, não onde eles estavam, no local de origem. Mas como a origem deles era Belém, está dentro da Judéia, Belém, nesse tempo ela estava em Nazaré, aí eles vêm então para a Judéia e vão para Belém, para que o menino pudesse nascer. Mas tudo isso está dentro de uma configuração muito importante. Mas antes disso, segundo Lucas, ela faz, quando ela está no 6º mês de gravidez, ela vai visitar a prima. Ela vai visitar Isabel, Zacarias, num vilarejo montanhoso, onde eles estavam ali. E quando ela chega e mantém esse contato, é uma coisa inusitada. No momento em que Maria chega e cumprimenta Isabel, diz a narrativa que o menino que estava sendo gerado em Isabel já estava próximo já dos 9 meses, a diferença é 3 meses, aí então o menino se estremece no ventre de Isabel. Aí Isabel, tomada como que por uma energia tão fantástica, ela diz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Aquilo que a Igreja Católica ia
incorporizar na sua doutrina. Mas é um fato muito bonito e muito importante. Eles vão então para Belém. E é justamente que está chegando o momento, Maria já está nos 9 meses, João já havia nascido, que era 3 meses antes, ela estava já nos 9 meses, mas não tinha onde ficar. Por quê? Porque Belém, uma cidade pequena, mas pelo momento da comemoração da Páscoa, que era 7 dias, vinha gente de todos os lugares, estrangeiros, aquela coisa toda na comemoração. Então as pensões, não tinha pensão, naquele tempo não tinha hotéis como hoje, mas a única que sobrava era um estábulo, para onde eles foram, e onde Jesus nasce naquela forma humilde. Para quem ia pregar a humildade e exemplificar, nasce naquela forma. Aquilo que nós temos como presépio, junto dos animais ali, e ali que ele nasce. Então vejamos como essa trajetória é tão importante. Mas tudo isso já era previsto no mundo maior, numa sensibilidade maior. Aqueles sensitivos maiores, como Melquior, Gaspar, Baltazar, eles também, as pitonisas de outros lugares, como naquele tempo não era Iraque, naquele tempo era outro nome que tinha, que vem a ser agora o Iraque. Então, esses 3 sensitivos, Melquior, ele era da Arábia, vejamos, Baltazar da Pérsia, que é o atual Irã hoje, é o estado do Irã, e Baltazar da Arábia, e Gaspar da Índia. Vejamos, são 3 regiões distantes. Como é que eles conseguem se reunir para caminhar na direção de Belém, onde estava para nascer o menino Jesus, né? Como é que eles fazem isso? E segundo se sabe, eles eram sacerdotes iniciados, eles tinham a comunicação muito avançados na área da comunicação. Eles conseguiam se comunicar pela mente. E numa reunião que eles fazem ali, junto ao Monte Or, ali na Arábia, eles se juntam, eles se encontram ali. Como que eles se encontram? Como que não tinha internet naquele tempo? E eles se comunicaram nesse lugar, que era conhecido, me foge agora o nome. Eles se reuniram ali, e dali, seguindo uma caravana de mulas, eles foram ter até Belém. Eles foram caminhando para chegar até lá. É claro que apareceu um fenômeno de efeito físico muito importante, que era chamada Estrela de Belém. Então, mas na verdade era um fenômeno. E eles foram seguindo de longe. Eles se reuniram e dali eles chegaram até lá. Então tem todos esses acontecimentos, mas o acontecimento também das dificuldades em que esse grande mestre passa aqui na Terra. Não havia facilidades para ninguém. Quando ele nasce, quando o menino estava com 1 ano e meio mais ou menos, quando Herodes se viu enganado, ele manda suas milícias para lá, porque o menino estava com 1 ano e meio, e ele, profundo conhecedor das Escrituras, ele sabia que essa idade iria até 2 anos mais ou menos, até 2 anos ele estaria por ali. Então, mas aí novamente o anjo Gabriel, em sonho, chega até José e avisa ele para que eles peguem o menino e fujam para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. É nesse momento que eles fogem e só voltem de lá quando eu avisar. E quando ele voltou, ele já era, talvez com mais de 8 anos, nós não temos uma noção exata, mas aí então, quando Herodes se vê enganado, ele manda a fazer aquela matança dos meninos abaixo de 2 anos. Então, tudo isso está profetizado. Inclusive, Jeremias, no capítulo 31, ele diz que em Ramá houve um grande choro. Agora imaginemos que Jeremias está mais ou menos quase uns 600 anos antes de Cristo. Houve um grande clamor em Ramá. Era Raquel chorando pelos seus filhos que mais não existem. Porque ela tinha 2 filhos também, e esses 2 filhos também foram mortos. Está lá em Jeremias, capítulo 31, e 15
então está lá. Então tudo isso estava sendo anunciado, esses acontecimentos. Então, meus queridos irmãos, é uma coisa tão importante a vinda desse ser aqui junto de nós, num programa tão magnífico, num programa tão divino, que nos leva a uma comemoração da vinda dele, na forma de uma profunda gratidão, por ele ter vindo, por ele ter trazido essas grandes mudanças junto de nós, e para que essa implantação desse reino de Deus acontecesse no nosso meio, que agora caminha numa velocidade muito grande para culminar no mundo de regeneração. Nós ficamos por aqui. Essa matéria é muito, muito grande, ela é muito ampla. Nós estamos tentando apenas trazer algumas ligeiras pinceladas, mas é muito importante a gente relembrar essa passagem. Então, que as bênçãos e a proteção desse nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa cada vez mais renascer no fundo de nossas almas, de nossos corações, para que nós possamos ter essa transformação, onde possamos então caracterizar e dar testemunhos de verdadeiros cristãos, graças a ele. A paz do Cristo esteja com todos, agora e sempre. E se essas matérias são importantes para aqueles que nos ouvem, por favor, deem like, compartilhem, porque isso é muito importante. A paz do Cristo esteja com todos, agora e sempre. Muito obrigado. Oremos então. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder manter contato contigo, porque tu existes junto de nós há quantos bilhões de anos, quando preparavas a casa para que nós pudéssemos morar. E nessa moradia, trabalharmos a nossa evolução, a nossa grandeza espiritual. Muitos dos que não te ouviram, Senhor, que parecem cautos ainda atrasados diante dessa questão, mas nós rogamos por todos, mas a tua misericórdia é tão grande que vai alcançar a cada um onde eles estiverem, no momento em que eles não puderem mais estar aqui. Mas aos que estiverem, que a tua paz, a tua proteção, a tua presença esteja sempre unida junto dessa nova era, dentro dessa nova composição de seres que se pautarão com certeza absoluta nesse Evangelho de luz. Obrigado, Jesus, porque nós temos a Ti como o único e legítimo Senhor de nossas almas, perante o nosso Pai Criador, o nosso Pai Eterno. Muito obrigado.